Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui em mais um vídeo comentar um pouco sobre o catálogo da exposição Iberê Camargo, o Fio de Ariadne. Essa exposição, ela ocorreu ano passado, aqui em Porto Alegre, na Fundação Iberê, e ela está atualmente em São Paulo, no Instituto Tomiotaki. E ela possui curadoria da Denise Matar, que ela é uma curadora de São Paulo, que no seu currículo já tem inclusa 2 exposições sobre tapeçaria, a da Madeleine Colasso e Noberto Nicola, que os 2 catálogos já foram comentados aqui. E também tem curadoria do Gustavo Possamay, que ele é o coordenador de acervo da Fundação Iberê e conhece muito sobre a obra do Iberê. E, enfim, eu conheço o Gustavo e ele comentou que já tem algum tempo fazendo essa pesquisa sobre a tapeçaria e cerâmicas que o Iberê Camargo produziu, que é o principal objetivo dessa exposição, mostrar essas peças de cerâmica e tapeçaria. E essa exposição era para ter ocorrido no mesmo período da Bienal, que infelizmente ano passado não ocorreu de maneira física, só digital. Então, quando os museus fecharam, a Fundação Iberê abriu com essa exposição. E tava belíssima a exposição, eu vi ano passado, cheguei a divulgar algumas coisas aqui no Tapeçaria na Arte. E como ela seguiu para São Paulo, então eu resolvi comentar mais especificamente sobre o catálogo. Então, o primeiro texto, O Labirinto, escrito pela Denise Matar, ela vai contar um pouco desse panorama dessa exposição, que ela traz, sim, que a exposição foi pensada para o visitante ver juntamente com a Bienal. As 2 exposições estariam ocorrendo no mesmo período, na Fundação Iberê. Trazer esse tema, tapeçaria, cerâmica, traz esse mundo feminino. E é justamente um ponto da exposição mostrar a importância das mulheres ceramistas e das tapeceiras que ajudaram o Iberê Camargo a realizar esses trabalhos, porque ele era pintor, ele não tinha o conhecimento da cerâmica nem da tapeçaria. Na cerâmica ele vai ter a Luísa Prado e a Marianita Link ajudando ele na produção dessas peças, e nas tapeçarias, quem exclusivamente faz a tapeçaria em si foi o artesanato Guanabara e as suas bordadeiras, e muito ele era coordenado pela Maria Ângela Magalhães. Então a importância dessas mulheres na produção e na feitura dessas peças. Outro ponto importante, logo nesse texto que a curadora Denise Matar, né, traz, é por que o fio de Ariadne, né? Ela traz realmente um mito que havia, então, um minotauro, né, encerrado no labirinto de Creta, e que todo ano alguma jovem deveria ser entregue, esse minotauro acabava sendo morta, né, era sacrificada. Então Teseu se oferece a entrar no labirinto e matar o minotauro. Só que a chance dele retornar era pouca, porque ele poderia acabar se perdendo nesse labirinto. Então Ariadne dá um novelo de lã ao Teseu para ele justamente desenrolando a lã e poder retornar e sair do labirinto. Então a Denise Matar comenta sobre essa urdidura feminina na trajetória do Iberê, que era esse fio, né? Que Iberê, ela falou das diversas Ariadnes que ajudaram também Iberê na sua trajetória. Como eu comentei, o foco é cerâmicas e tapeçarias, mas vai ter uma linha do tempo do Iberê que vai contabilizar com outras mulheres que passaram pela trajetória do artista. Outro ponto importante que a curadora traz nesse texto é a relação, em que contexto foi criada essas peças de cerâmica tapeçaria. E aqui eu vou citar uma parte do texto. A Denise Matar escreve: essas obras respondiam a uma demanda do circuito de arte que então preconizava o conceito de síntese das artes, uma colaboração estreita entre arte, arquitetura e artesanato. Então vai haver sim, principalmente pós-guerra, essa união dessas 3 áreas, né? Arquitetura, arte e artesanato. E alguns artistas vão realmente retomar esses suportes que estavam mais no campo das artes, são mais vistos como artesanato, como a cerâmica, como a tapeçaria e como produção de móveis também. E, inclusive, e ela vai citar depois, Picasso fez muita cerâmica, Picasso também vai fazer tapeçaria, inclusive com a Marie Cuttoli. Jean Lussac é um também
que fez tapeçaria e fez cerâmica também, então o Iberê acaba que, por estar vivenciando isso, essa abertura, né, dos artistas para olhar mais para esses suportes, ele acaba sendo influenciado, e é nesse contexto que ele produz essas peças. O próximo texto do catálogo, então, é Terra e Fogo, Cerâmicas, que vai tratar justamente um pouco dessa produção que está na mostra. Na exposição, nós tem acesso a 37 peças pintadas pelo Iberê. Pela pesquisa realizada, né, para a exposição, acredita-se que Iberê Camargo pintou em torno de 60 pratos, que se não tem, né, o prato em si, tem registro fotográfico. E essa produção é datada ali da década de 60, 61, 64 e 65. É bem interessante porque na exposição a gente consegue ver muito bem o quanto que ele conseguiu passar a poética dele dos quadros para a cerâmica. Há uma continuidade, né, independente desse suporte. E o que eu acho super bacana da pintura e que a gente enxerga isso na cerâmica é que o Iberê, para quem não conhece muito a produção dele, ele pinta principalmente com tinta a óleo e muitas camadas de tinta. E tem vídeos dele pintando que do nada ele vira o pincel com o cabo de madeira e ele retira para fazer um traço, uma linha, uma forma. Então ele retira a tinta para formar algo. E isso ele vai fazer inclusive com as cerâmicas, o que é muito legal. Acho importante também frisar que ele pintou principalmente sobre porcelana industrial. Acredita-se que ele chegou a moldar alguns pratos, mas não seguiu muito adiante, justamente porque daí seria uma outra técnica, né? Ele teria que ter esse conhecimento que ele não tinha. E por isso que é tão importante o papel da Luísa Prado e da Maria Anitta, que ajudaram, auxiliaram Iberê Camargo nessa produção. O próximo texto, então, é Lãs e Linhas, Tapeçarias, que aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. É bem interessante que o texto começa direto com uma citação da Maria Ângela Magalhães, que foi uma das fundadoras do Ateliê Guanabara, que ficava no Rio de Janeiro. Aqui eu vou citar o relato dela de 93, que como é que deu nessa união artesanato Guanabara e Iberê. Então, Maria Ângela Magalhães descreveu o primeiro encontro com Iberê. Uma noite, nos anos 70, atendi a um telefonema, em que ele ia direto ao assunto. Vira uma exposição de tapeçarias na Galeria Grupo B, ao lado do seu ateliê, e pensava em fazer a experiência. Gostaria de mostrar-me um desenho erótico que havia feito. Tenho que ver, disse eu. Embora seduzida pela ideia de trabalhar com ele, estava assustada com o tema. Imagine a possibilidade do grotesco. A tapeçaria era, para mim, uma versão do cartão. Outra forma de ver a mesma coisa. Em épocas distintas, artistas como Goya, Corot, Calder, Chagall aventuraram-se nela. Mas tapeçaria erótica? No dia seguinte, à noite, estava em sua casa, levada por amigos comuns. Iberê nos mostrou uma série de desenhos e, finalmente, o que escolhera. O assunto era forte, mas tratado com talento. Eu fiz a tapeçaria. Então, é realmente na década de 70 que começa essa relação. Acredita-se que Iberê chegou a ter 10 dos seus cartões feitos para tapeçaria e todos exclusivamente do artesanato Guanabara. É interessante que a Denise e o Gustavo comentaram que houve uma visita, assim, com poucas pessoas, né, na abertura. Chegaram a comentar que na primeira tapeçaria o Iberê era muito mais controlador, ele visitava mais o ateliê, né, do artesanato para ver como é que estava o processo, mas ele ficou deslumbrado com o trabalho. E realmente o que a gente vê na exposição é incrível, assim, quem puder ir ver a exposição em São Paulo eu aconselho. Na exposição vê 7 tapeçarias, algumas têm tanto a assinatura do Iberê como a assinatura do artesanato Guanabara, outras não têm. Isso é bem interessante, né? Na tradição francesa isso é bem forte, a gente sempre vai ter quem foi o artista, quem foi o ateliê, às vezes normalmente também tem quem foi o próprio tecelão. No caso aqui a gente não conhece, né, quem são essas bordadeiras, só tem mais forte o nome da Maria Ângela, que era uma das fundadoras, foi uma das criadoras, né, do artesanato Guanabara. E outra questão também muito interessante dessa relação artista e bordadeiras, né, Denise Matar vai trazer o conceito de transcriação,
que foi um conceito cunhado pelo Haroldo de Campos para tratar sobre a tradução de poemas. Que, claro, quando tá traduzindo um poema, um texto não pode fazer uma tradução direta, né, semântica da palavra, mas sim tem que levar em consideração aquele poema inteiro, o texto inteiro. E Denise Matar, então, comenta que para passar um cartão para uma tapeçaria tem esse momento de transcriação, porque tu não pode só levar em consideração o desenho, mas é o processo todo do artista, a técnica do artista, a estética, para tentar se aproximar ao máximo do que é feito com tinta, com guache, para lã. Então esse tema eu acho bem interessante, assim. E é interessante em relação ao artesanato Guanabara também, que não tem muita pesquisa sobre isso. A gente tem alguma informação no livro Aspectos da Tapeçaria Brasileira, mas nada mais. Então, foi feito também entrevistas, enfim. Então, aqui nesse catálogo a gente consegue ter um pouco mais de informação. É interessante que a partir da década de 80, 1985, o artesanato Guanabara para de fazer, né, essa transcriação de tapeçarias desenhadas por artistas e começa a fazer uma produção mais autoral em tear, e principalmente com uma função utilitária, até porque a gente tem que pensar que na década de 80 realmente a tapeçaria começa a declinar, não só no Brasil, mas no mundo todo. E seguindo então o catálogo, a gente vai ter o texto Pedra e Metal Gravuras. Se tem algumas gravuras também na exposição, como também tem pinturas, justamente para mostrar essa relação entre todos esses suportes, né? A gente enxerga muito bem que foi feito pelo Iberê Camargo, né? Ele tem uma potência e uma estética muito presente, assim, independente do suporte, né? Depois nós vamos ter um texto muito bacana da curadora Andrea Giunta, que ela é uma curadora e pesquisadora argentina, que foi curadora da 12ª Bienal, que deveria ter ocorrido paralelamente com essa exposição. Então, o nome do seu texto, né, da trama e da lama, Iberê Camargo e a transformação das hierarquias das linguagens da arte. Então, ela traz muito dessa questão qual é o papel dessas mulheres, né, porque sem elas, sem as bordadeiras, sem as ceramistas, Iberê não teria realizado essa sua produção. Então, ela faz uma pergunta no texto que vou ler aqui para vocês, que é: como valorizamos esse conhecimento feminino quando as criadoras são subsumidas no lugar do artista entendido como gênio? Então ela se questiona um pouco, né, sobre esse lugar que essas artistas são colocadas e muitas vezes esquecidas, né? Ela traz também um pouco em relação principalmente ao têxtil, né, que era um mote bem forte da Bienal, que ia ser exposta ali na Fundação Iberê. Também o quanto que essas artistas ali nos anos 60, Judy Chicago, a Shapiro, vão se utilizar desses fazeres domésticos e femininos, o bordado, o crochê, para entrar no campo das artes. Então, como foi importante essa geração. Ela cita também a própria artistas tapeceiras, né, que começaram a ver na tapeçaria o suporte e criar obras com toda uma força vinda da lã, vinda do fio. Então, acho muito bacana esse texto da Andrea para justamente conversar um pouco desse lugar, né, desses fazeres artísticos que muitas vezes são colocados de lado. A Fundação Iberê já existe um bocado de tempo, não vou saber exatamente agora de cabeça quando que abriu, e só agora que expuseram essa produção de cerâmica, tapeçaria. Isso mostra muita coisa, né? Isso diz muita coisa pra gente. Daí depois vai ter mais 3 textos de pesquisadoras convidadas, e eu não vou comentar tanto sobre o texto em si, só citar, porque a Fundação Iberê fez lives, convidou essas pesquisadoras, fizeram lives com Denise Matar, justamente comentando sobre o tema que trata os textos. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha nas lives, estão bem legais, eu assisti, enfim. E o primeiro texto, então, é da pesquisadora doutora Blanca Brits, Esmalte Cerâmico, desafio enfrentado por Iberê Camargo, em que ela vai tratar sobre a questão da cerâmica, vai falar também um pouco dos ateliês de cerâmica de Porto Alegre, que a partir dos anos 50 que ganharam força. Depois, a gente vai ter o texto sobre velhas hierarquias e novos olhares, com texto da professora doutora Maria Amélia Bulhões. A professora Maria Amélia também é professora do Instituto de Arte da URGS e traz um pouco uma questão de sistema das artes, né, onde que
esses suportes estão localizados. Daí o último texto é Maria Curiçá Camargo e a Vigília da Memória, da professora doutora Paula Ramos também, que também é professora do Instituto de Artes na URGS. Aqui comenta então um pouco da mulher do Iberê Camargo, o quanto que ela foi importante, assim, eu acho que dá esse espaço, porque se não fosse a Maria não ia ter Iberê, assim, deixa isso muito claro. Até tem uma citação, vou ler aqui, que a mãe da Maria comentou para ela: quando Iberê começou realmente a se dedicar à pintura, mamãe me disse: Maria, tudo que o Iberê fizer, tudo, nem que seja um papelzinho assim, pequeno, tu guardas. E foi o que eu fiz. Então, realmente, o quanto que é importante o papel da Maria atrás do artista Iberê Camargo, né? E o quanto isso é comum, né? De nós termos de como os homens têm muito mais acesso, acaba alcançando muito mais sucesso, é muito mais fácil, e isso sim porque havia uma mulher dando todo apoio, né? E inclusive comenta o quanto a própria família da Maria deu apoio, inclusive financeiro, ao Iberê. É um texto bem interessante. Outro ponto importante é do catálogo, que eu sempre comento, e imagens. A gente vai ter muita imagem das tapeçarias, que são belíssimas, enfim, né? Quem puder dar uma olhadinha no site da própria fundação, tem. Outro ponto importante também, que no fim nós vamos ter diversas biografias dessas mulheres que cruzaram a trajetória do artista Iberê Camargo. Então a gente vai ter Djanira da Mota e Silva, Regina Silveira, Luísa Prado, que foi ceramista, a Maria Ângela Magalhães, enfim, diversas mulheres que passaram por essa trajetória. Então, quem puder em São Paulo ver a exposição, aproveite com cautela e cuidado, e até a próxima!